Seja bem-vindo ao Fala DRL, o podcast que te conecta com o mundo dos negócios. Aqui na DRL somos mais do que uma distribuidora, somos uma parceira do lojista, assim como você. Nesse podcast vamos conversar com Bernardo Silva. Ele é líder na Aglitis e o assunto é gestão de pessoas e liderança. Bernardo, muito obrigada por aceitar o convite de participar do nosso podcast. Eu que agradeço esse convite, estou à disposição. Podemos bater um papo. Isso aí, agora vamos falar sobre liderança, coisa que você já está acostumado, lidera uma equipe grande na empresa. Liderança dá para a gente desenvolver. Sim. Tem gente que nasce com um espírito mais de liderança, mas é possível desenvolver. Quais características que você acha essencial para liderança? O líder hoje, ele tem que pensar em servir, né? Então, você tem que estar atento aos seus liderados, observar aquilo que eles precisam e estar disposto a tirar os obstáculos e fazer um ambiente que promova o crescimento deles. A partir desse momento, eu acho que você cria um ambiente saudável para que as pessoas possam desenvolver e as pessoas, de maneira natural, seguem você na sua liderança. Acredito dessa forma. Você não só você lidera, mas você também tem outras pessoas que lideram no seu time, na Aglitis. Você acha que a idade influencia? Conta um pouquinho pra gente, porque na Aglitis tem gente liderando bem novinho, mas também tem um pessoal... Eu não acredito que a idade influencia. Eu acho que a idade ela traz características diferentes que vai interferir na sua liderança. Tá? É importante ter experiência para que você consiga tratar situações distintas. Vamos pensar aqui, se a pessoa não passou por alguns conflitos ou não passou por algumas situações, aquilo é novidade para ela. Né? Então ela pode direcionar para um caminho que não é tão interessante. Né? A gente passa por um conflito de gerações, a gente tem aqui milênios, tem geração Z, tem geração alfa, e é interessante você entender a carência de cada uma dessas gerações, para saber como eles estão vindo para o mercado e o que eles precisam, e não só o que eles precisam, mas o que chama a atenção deles, para eles darem continuidade ao trabalho, e bem como, quando receberem a liderança, possam executar da melhor forma possível. Né? A gente tem pessoas novas que são líderes, mas às vezes pecam em alguns aspectos da liderança. Né? Então isso pode ser trabalhado facilmente, né? E é isso que a gente visa fazer aqui dentro. Qual que é a característica mais importante assim que você vê em um líder? Servir. Comunicar. Ele tem que servir e ter uma comunicação boa. Por quê? As pessoas são carentes de você estar transmitindo a informação. A gente tem um problema de déficit de informação ao longo da cadeia. Tem que falar com todas as palavras. E aí você tem que ter paciência, repetir quando for necessário, né? E não cansar, né? De você acreditar que a pessoa tem a capacidade de se promover, de melhorar, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Você está comunicando, né? Você está pronto a tentar ajudar a pessoa da melhor forma que ela possa desenvolver. Nesse tempo de liderança, de gestão de pessoas, teve algum desafio assim que você lembra que se destacou? Sempre quando você começa numa liderança, eu acho que você entra com... Ninguém vem e te ensina a ser líder, né? Você vai aprendendo e às vezes é um caminho, às vezes até solitário nesse sentido. E você às vezes mete pés pelas mãos e você vai entendendo que, opa, não é esse o caminho, né? Então, eu já tive feedbacks super construtivos de pessoas que são minhas amigas e foram lideradas por mim e que me deram feedbacks que permitiram eu crescer nesse sentido. Que é importante, né? Você também saber receber. Isso, você tem que estar aberto à recepção de críticas, né? E porque como é que você vai criticar ou vai colocar pontos de melhoria para alguém se você não está aberto a receber também pontos de melhoria? Então, sim, tem desafios gigantes, né? E já passei por algumas broncas, vamos dizer assim.
Mas o mais difícil é você liderar quem é mais velho que você. Porque já É vem com verdade. algumas amarras, já vem com alguns conceitos e a pessoa tem que estar aberta, né? E às vezes pode ser que está ou não está aberta. E aí você tem que encontrar mecanismo que facilite essa comunicação. Na Agritz tem algum líder que lidera uma pessoa que é mais velha que ele? Deixa eu ver. Sim, Tem? né, a gente tem aí o Francisco, né? O Francisco tem 18 anos e está liderando praticamente todos que são Todos são mais mais velhos. velhos que ele, né? Mas o que traz de interessante? Ele é uma pessoa aberta a querer ouvir, querer aprender. E o mais que a pessoa. E aí você não pode ouvir a liderança como uma pessoa que é chefe que manda, né? Ele está ali para ajudar, servir. Então Sim. o que que ele faz? Ele mais faz essa comunicação fluir, né? Ele faz com que as tarefas sejam executadas dentro do tempo e o prazo que era para ser executadas. Faz a cobrança de maneira sutil, tranquila, aceitável. Então, as pessoas não sentem tanto que ele é uma pessoa mais nova, acreditam que ele está dentro do mesmo Tá na mesma nivelado, coisa. né? Aham. Mesmo porque a gente tem muitas pessoas novas aqui na Aglets, né? Você falou de feedback. É um ponto muito importante que às vezes líderes e gestores pecam nisso. É, de quanto em quanto tempo fazer um feedback? É, é importante, acabou de acontecer alguma coisa, já chegar e chamar? Como é que você lida com isso? Bem, eu penso que o feedback ele deve acontecer de maneira constante. E aqui como a gente trabalha com Scrum, eu não sei se todo mundo conhece o Não é um Scrum, termo, é né, melhor que eu comum, né? explicar. Aham. Né? O Scrum está dentro de uma metodologia ágil, né? E ele prega alguns ritos que devem acontecer e um desses ritos é ao final de uma entrega que acontece de maneira periódica. Aqui na área são de duas em duas semanas, que aconteça uma retrospectiva. E a retrospectiva a gente avalia tudo que aconteceu durante aquele período de tempo. E a gente fala de pontos de melhoria e pontos que foram positivos e como melhorá-los. Então, teoricamente, a gente tem um feedback que acontece de duas em duas semanas. Né? Quando esse feedback não acontece, a gente promove o feedback. Né? E um outro ponto de feedback, e aí é de transparência e identificação de pontos de melhoria, acontece diariamente nas dailies. Então, você tem esses momentos em que você pode fazer ajustes. Né? Mas caso aconteça algo extra, eu acho que é o mais interessante você não deixar as coisas ir crescendo a conta-gotas. Né? E quando elas crescem de uma maneira assim, que vai derramar o balde, vai colocar simplesmente mais uma gotinha e vai derramar todo o caldo, é preferível que você faça esses momentos o mais rápido possível Não deixar dentro esfriar, dos né? pontos que precisam ser tratados. E aí uma das coisas que a gente trata aqui no feedback é que ele seja dentro de um conceito de valor. Seja verdadeiro, seja assertivo, seja literal, objetivo e relevante. Então a gente está com um acrônimo aí de valor, mas só que a gente consegue encaixar tudo isso dentro do seu feedback. Como é que você vai dar esse feedback? Traga o exemplo, né? Traga o horário, traga quando aconteceu, fale que ele é referente ao comportamento e não à pessoa, né? Então, às vezes, o comportamento ou a forma como foi feito não foi Não foi legal. legal. Então, e aí você não está aqui destratando a pessoa, mas sim falando que aquele comportamento profissional não foi o mais interessante naquele momento. E E aí a você hora consegue de fazer ajuste. elogiar? Sim, o elogio ele deve acontecer da mesma forma, né? E também você sendo o mais rápido possível. Eu acho que senão a pessoa fica com aquele, poxa, será que eu estou sendo reconhecido ou não, né? Porque às vezes Será que na as hora que a pessoas gente estão me fala, vendo ou não, né? na hora que a gente fala de feedback, às vezes é só, a pessoa pensa só em puxar a orelha. Mas Isso, não, né? Tem a parte de elogiar também, de isso. desenvolver a pessoa e falar assim, olha, você está fazendo um trabalho legal. É, legal. Ou seja, você chegar o quanto antes, né? Não esperar a pessoa vir, né? Mas acontece das pessoas virem pedir o feedback também nesse sentido para saber se estão
eu acho que todos nós somos carentes de saber se estamos ou não no caminho que a gente Sim. acha que a gente deve seguir, né? Então, quanto mais próximo você fazer isso e sendo periódico e tendo os critérios bem definidos do que você precisa avaliar, mais fácil fica de você fechar o feedback, seja positivo ou negativo. Nós estamos falando com lojistas, coordenadores, pessoas que lideram equipes, às vezes equipes grandes, às vezes lojista com equipes pequenas. Certo. Mas como criar um ambiente positivo e motivador? Tanto pensando no RCA do coordenador, incentivar o RCA, o que às vezes é muito difícil porque é uma equipe muito grande, e o lojista também incentivar e motivar os funcionários, os vendedores ali dentro da loja. Nossa, complexo, né? Difícil. Mas o que a gente faz aqui, né? A gente divide para conquistar. Então, existem pequenos grupos, né? E esses grupos, eles são motivados por os seus Scrum Masters. Então, você tem as pessoas que são responsáveis por fazer com que aquele time consiga ir para o ponto de excelência, ou seja, dando feedbacks contínuos, propondo desafios, fazendo com que o time não fique apático, vamos dizer assim. Né? Mas, para isso acontecer, eu acho que o mais interessante é o time participar. Né? O time, quando você consegue trazer a pessoa e a voz dela é escutada em alguns momentos, né? Que ela, poxa, aquela ideia fui eu que dei. Nossa, que legal. Então, vale a pena. Então, aí, quando você tem isso, a pessoa fica mais motivada. Ela entende que ela faz parte do processo. E eu acho que aí você gera uma cadeia de motivação, né? E aí todos os demais vêm na mesma, vamos dizer, vibe. Né? Aqui vocês têm costume de fazer muitas reuniões, né? Vocês estão o tempo inteiro ali comunicando. Não sei se lojistas e coordenadores têm esse costume de fazer reunião com as equipes. Que dica que você daria para começar a fazer essas reuniões? De quanto em quanto tempo? Para quem não faz reunião nunca com a equipe? Que tipo de reunião tem que fazer? Tem mecanismos que são clássicos de uma reunião, né? Você tem que ter um objetivo aquela reunião. Né? Elas devem acontecer de maneiras periódicas, promovendo um objetivo, né? E essas pautas têm que ser definidas. E, às vezes, eles levarem pautas pode ser um fator que faça com que essas reuniões se tornem mais frequentes. Então, vamos dizer assim, eu tenho a necessidade de entender quais são as melhores práticas como RCA e a campo. Pode ser uma alternativa. Ele propor isso e o lojista ou o coordenador trazer mecanismos que incentive ele ou que facilite com que ele consiga obter esse resultado. A partir do momento que ele compreende e também o coordenador compreende que deu certo, acho que já vira uma engrenagem de, pô, vale a pena, deu certo aquela reunião, vamos fazer mais? E aí você promove momentos periódicos para que isso aconteça. Eu não acredito que no RCA vai conseguir fazer isso de maneira frequência, porque ele tem que estar na rua. Né? Mas só que ele tem que conseguir, né, trocar. Acho que trocar conhecimento é sempre interessante em qualquer meio, né? Então, quando você passa um pouquinho da sua experiência para o próximo, você também está aprendendo de alguma forma, né? Então, acho que é isso. Dá um exemplo agora que eu faço com a equipe de marketing. Nós temos um dia no mês que a gente faz o dia da criatividade. A gente lida com a criatividade o tempo inteiro. Então, é um momento que a gente tira para desenvolver outras coisas, para não ficar ali o tempo inteiro só criando, só fazendo lâmina, banner. É um dia que a gente faz diferente para a gente desenvolver a nossa criatividade de formas diferentes. Certo. Você acha que esse tipo de atividade, fora reuniões, assim, por mais que não leve um dia inteiro, mas 2 horas, você acha que faz diferença para uma equipe, para engajar de uma forma diferente, para tirar eles um pouco ali do que eles estão fazendo ali, que às vezes chega a ser cansativo? Sim. Você promover sair do status quo é sempre interessante, né? Você trazer um olhar diferente, buscar pensamentos distintos que estão acontecendo fora, é sempre bacana, é sempre
fundamental para que os meninos consigam até melhorar na produtividade deles, né? O que a gente faz aqui é, por mais que a gente tenha reuniões, né, e essas reuniões elas acontecem com entregas consecutivas e periódicas, os Scrum Masters, em alguns momentos, eles promovem dinâmicas distintas. Ah, legal. Então, as reuniões, eles entraram, eles estão fazendo uma entrega. No ato da retrospectiva, a gente faz uma brincadeira, promove uma dinâmica, promove uma maneira diferente de buscar as mesmas informações, né, olhando por um outro prisma. A ideia é que você faça com que quebre o gelo e que eles sintam que estão num ambiente que podem realmente ser eles e fazer as coisas acontecerem como eles pensam que deve fazer, né? Sempre, claro, pensando como é que a empresa tem que isso se ajusta à empresa, como é que esse tempo também está ajustado à empresa, mas a ideia é sim, é fazer com que eles tenham formas de pensar diferentes. Aí também a leitura, né? Promover leitura de livros bacanas. No último, as meninas, cada uma apresentou um livro que leu. Ah, que legal, legal. Eu dei 2 meses para elas se prepararem, ler um livro, e depois elas apresentaram. Isso foi em abril. E é um negócio divertido que a gente faz, que desenvolve não só na nossa área, mas que vai ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. Sim, sim, sim. É interessante, tá? Porque você vem de uma área em que a leitura é valorizada, né? A gente está numa área técnica. É complexo. Não, ainda mais a geração que tem microleituras, eu não sei se vocês já perceberam, né? Tudo passou um pouquinho de uma quantidade de 2 parágrafos, 3 parágrafos, já está demais, né? Então, é difícil você provocar essas leituras, mas tem que ser com conteúdos que estão próximos do nicho Da área deles. deles. Como lidar com perfis diferentes? Isso o gestor pensando que cada pessoa... Você já falou de idade, mas também tem perfis diferentes. Tem uma pessoa que é bem mais fechada, tem aquela que já é mais expansiva, que fala mais do que todo mundo e às vezes não deixa os outros falarem. Como lidar com isso e liderar uma equipe diversificada assim? Nossa, essa é uma luta. Essa é uma luta. A gente tem muito disso aqui. Perfis bem distintos, pessoas que são bem introspectivas, outros são bem expansivos. Né? A gente tem que ir monitorando no ato das conversas. Promover que cada um tem o seu tempo de fala. Né? A partir do momento que a pessoa tem o tempo de fala, ela quer falar. Ela não quer deixar, ela também quer colocar a ideia, né? E se esse tempo ele é realmente dado, vai normalizando a ideia de que ela pode falar, que ela pode trazer o seu pensamento, né? E é interessante isso, porque acontece em algumas reuniões, a gente tinha pessoas que eram bem caladinhas, bem quietinhas, e agora elas já estão assim, bem falantes. Né? Porque elas se sentiram seguras, né? A gente precisa se sentir seguro, Às vezes a pessoa abraçado para você falar assim, poxa, posso falar aqui, né? Às vezes tem medo de dar uma ideia. Exato, e vai de ser saber ridicularizado. como é que vai ser. Não. Uma das coisas que a gente promove é que qualquer ideia é bem-vinda. Qualquer ideia. Por mais boba que pareça, não, fala, cara. Fala, às vezes, aquilo que você vai falar vai ser uma dúvida do outro, né? Vai ser uma proposta que alguém estava pensando e não falou. Então, a gente tenta promover isso, tá? Mas, mesmo assim, quando entra dentro do casulo da código, ali acabou. Fica quietinho, não fala mais nada, né? E a gente tem que fazer essa promoção por meio da dele, né? E, às vezes, rodando para quem se torna a pessoa que vai conduzir a reunião. Acho que é interessante isso, né? A pessoa, às vezes, quer jogar responsabilidade de uma condução só para uma pessoa. Né? E vamos dizer assim, seu Scrum Master, você tem que conduzir. Não. Eu falo, vamos conduzir as reuniões. Né? E você, nesse momento, eu queria que você conduzisse. Como é que fica? E a pessoa conduz. A partir do momento que ela faz a primeira vez, quebra o gelo, ela vai se sentindo mais confortável.
não só de conduzir, mas também de expor as ideias. E eu acho que isso é... Claro que tem aquelas pessoas que naturalmente já fazem isso, você não precisa pedir, né? Mas às vezes é interessante você provocar. E no dia a dia, fora reuniões, como lidar com essa diferença, assim? Você acha que essa diferença, até de convivência de um com o outro... Eu acho que tem que observar. E aí, lembra que a gente estava conversando um pouquinho antes desse momento aqui? Por que que eu venho presencial? Por que que você vem, né? Eu venho porque eu gosto de ver as pessoas. E às vezes o remoto não permite, a pessoa não abre a câmera. Então você não vê se a pessoa está com alguma coisa. Poxa, às vezes a Sabe o que pessoa ela tá chega, sentindo, né? tá chateada, tá com o rostinho fechado, e você consegue ali trocar uma ideia. E aquele papo ali já ajuda para que a pessoa consiga ir para casa, consiga trabalhar, consiga produzir. Então, acho que essas coisas fazem diferença também. Não é o caso de vendedor e nem de RCA, porque eles estão trabalhando na rua, Deslocados, isso. mas antes da gente começar o podcast, a gente estava falando sobre home office, Isso. que é importante. Aham. Que é legal ter o home office, mas Sim. também é importante ter essa troca. Isso, né? é fundamental. Nós somos seres humanos. Os seres humanos, eles precisam Precisam- estar conversando. Somos precisam- relacionáveis, Não né? é? Precisamos relacionar e conversar, trocar ideias. É fundamental. E agora, para finalizar, eu sei que você seleciona talentos também e faz contratação das pessoas. Como selecionar, como saber que aquela pessoa ali vai dar certo com aquele time? E eu já observei também que às vezes já trocaram pessoas de times. Como perceber que não, tá na hora dessa pessoa aqui para aquele time dali, que acho que vai dar mais certo aqui. Isso. Tem muito de características, né? Então, as nossas entrevistas, a gente trabalha tanto com hard skill quanto soft skill, né? O hard skill a gente vem com provas, né? Vem com testes. E o soft skill é uma entrevista que a gente começa a compreender se aquilo que estava demonstrando em hard acontece também em soft. Nesse momento, as pessoas começam a sobressair, né? As pessoas começam a demonstrar que realmente têm aquela capacidade e conseguem ser pessoas agregadoras de conhecimento para o time. Aí sim a gente fala, vale a pena estar aqui dentro, né? E o fato da gente fazer as trocas pode ser que o encaixe não seja interessante para aquele time, ou mesmo porque a gente percebe que a pessoa tem que ter uma vivência diferente. Lembra que eu comentei que tem líderes diferentes aqui, que os meninos são novos e às vezes tem que melhorar isso. E às vezes vale a pena você colocar as pessoas submetidas em outros tipos de liderança, que às vezes são mais acolhedoras, outras são mais diretas, outras são, né, meio termo. E vale a pena, às vezes, a pessoa passar por isso para que ela também possa se desenvolver. Tudo é para desenvolvimento da pessoa, Sim, né? sim. E aqui, principalmente por ser muita gente jovem, Isso. é importante desenvolver eles e aproveitar. Eu falei que era a última, mas tem mais uma pergunta. Eu falei sobre desenvolver talentos e encontrar esses talentos. Qual a hora de falar assim, não, essa pessoa aqui já, como gestor, essa pessoa aqui não está dando certo, está na hora de sair do time e até desligar a pessoa? Vamos lá. Tem uma coisa que se chama tempo da empresa e tem uma coisa que se chama tempo da pessoa. Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que esses dois tempos estejam convergindo, indo para o mesmo caminho. Ok? Agora, quando esse tempo da empresa ele começa a andar dissonante, divergente daquilo que a pessoa está fazendo, a gente tenta trazer ela para cá. Como? Feedback, débito técnico, treinamento, feedback novamente. Mas se isso continua numa outra vertente, você fala, poxa, eu acho que aqui não é o momento que a pessoa está para que ela consiga desenvolver. Aí a gente vê que esse é o momento que a gente tem que desligar. Então eu acho que é mais que a pessoa, aqui talvez ela não está conseguindo desenvolver, num outro lugar ela vai conseguir,
e ela pode voltar. É o que a gente tem usado como a conversa que a gente tem tratado com as pessoas que a gente desliga. Mas em nenhum momento é falado, é uma coisa única, uma tomada de decisão única, ela é uma tomada de decisão colegiada, ou seja, tem o Scrum Master, tem o time, tem o líder e reúne todas as pessoas como é que está. Foi dada a oportunidade, está sendo observado, foi falado com a pessoa, foi dado treinamento, Então, acho que já deu, né? Então, eu acho que juntando todas essas coisas, a gente fala, poxa, acho que agora não vai dar para a gente continuar remando no mesmo barco, né? Tem que desligar. E pode ser que no futuro a pessoa aprimorando volte, né? Para que ela venha compor de novo o time. Alex. Fechou? Dica para o pessoa que está trabalhando com gestão de pessoas, líder, pensando no lojista e num coordenador que lida com vários RCAs. Nós precisamos servir. Né? O que a gente puder tirar de obstáculos para que eles consigam fazer o melhor trabalho possível, para que eles consigam desempenhar aquilo que eles precisam fazer, gerar resultado, a gente tem que fazer. A gente não pode criar nem empecilhos, a gente tem que tirar os obstáculos. A partir do momento que a gente fizer isso, a pessoa brilha. Não tem que ter a cabeça de chefe, mas de liderar e servir mesmo, mostrar o caminho. Exato. Isso aí, Bernardo. Muito obrigada. Eu espero que o pessoal tenha gostado e aprendido um pouquinho também com a sua experiência de gestão e liderança. Eu puder contribuir, estarei sempre disponível. Obrigada por ter acompanhado até aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir e de seguir também o nosso canal se você ainda não é inscrito. Aproveite para acessar o nosso site também, por lá você consegue fazer uma compra direta e receber na sua loja. Até mais!